Bom, como já destacamos aqui, o Senado deve votar hoje o teto de 17% do ICMS sobre os combustíveis e também energia elétrica. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan. E eu já pergunto para o senhor quais devem ser as resistências no Senado e também resistências por parte de governadores. Bem-vindo. Bom dia a todos da Jovem Pan, é sempre um prazer estar falando com essa TV que cada dia cresce mais, a audiência está estourada aí em todo o Brasil e é uma excelente oportunidade para falar um pouco sobre essa complexidade que são os preços dos combustíveis no nosso país. A resistência dos governadores é muito clara, os governadores é o principal sócio dos combustíveis no nosso país. Nesse manicômio tributário, você pagar no preço da gasolina 39% de imposto é inaceitável. Como que você pode comparar o preço da gasolina com o preço do uísque, de perfumes, de supérfluos? O que o PLP 18, que passou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, ele apenas enquadra um enquadramento tributário, que combustíveis, comunicações, né, nossa internet, preço dos transportes, vão ser considerados fatores essenciais, são produtos essenciais à vida humana. Com isso, você reduz o imposto do ICMS do combustível, que chega a 25%, a 30% em alguns estados, você vai reduzir para 17%, 18%. E, com certeza, esse preço dos combustíveis vão reduzir. Então, mas o que os governadores não estão entendendo é que eles não vão perder a arrecadação, porque esse dinheiro é do povo, é do contribuinte. Ele vai deixar de pagar mais no combustível e vai pagar mais na cesta básica. E vai retornar para os estados, vai voltar a arrecadação para os estados e ninguém vai perder. Mas temos uma pessoa que vai ganhar, é o povo brasileiro. Deputado, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Deputado, tem uma declaração mais ou menos recorrente entre senadores, mas eu vou ler exatamente a declaração da senadora Elisiane Gama, que está no site do Senado, da Rádio Senado, inclusive. Ela alerta que a proposta não deve resolver a alta dos combustíveis, que tem o preço definido pela cotação do dólar e barril de petróleo. O senhor consegue explicar um pouco melhor por que essa fala aqui é apenas uma narrativa de opositores do governo alegando que não vai trazer benefício para tentar confundir o cidadão comum que quer, obviamente, uma redução no valor do preço do combustível? Perfeito. Nós temos que entender que combustível, o petróleo, são commodities. E todas as commodities são dolarizadas. O preço é um preço internacional, assim como a soja, assim como vários outros produtos. E nós temos a OPEP lá que controla os preços dos combustíveis. O que foi feito no passado, controlar o preço pela Petrobras, tornou a nossa empresa, a Petrobras, a empresa mais endividada do mundo. Então, nós não podemos mexer nessa questão da commodity, nós não podemos criar um mercado diferente do mundo. Se a gente comparar os países do mundo onde o combustível é o mais barato, são países altamente miseráveis. O que nós precisamos é um equilíbrio. Nós não podemos tornar o preço dos combustíveis elevados devido a um imposto muito caro. O governo federal, o governo Bolsonaro, por exemplo, ele zerou o imposto do diesel. O imposto federal do diesel foi zerado, porque o diesel ele é fundamental nos transportes, então ele faz parte muito diretamente em relação à inflação do nosso povo, porque se os alimentos são transportados através do combustível do diesel, a aviação, então lógico que nós precisamos ter um equilíbrio dentro desses preços para o desenvolvimento do nosso país. E um que está quebrando o equilíbrio é a taxação do ICMS dos estados, que é um imposto estadual. Um imposto elevadíssimo, um imposto considerado, comparado ao uísque, comparado a perfumes, isso é inaceitável. Se é um bem essencial à nossa vida, ele tem que ser enquadrado a um bem essencial. Ninguém vive mais
sem energia elétrica, por exemplo, energia elétrica caríssima, com tributação de 25%, você vai reduzir para 17%, para 18%. Lógico que o consumidor vai sentir o preço na redução do imposto, na redução do preço da energia elétrica, o preço do combustível na bomba, diretamente na bomba. E aí ele vai usar esse dinheiro para outro bem essencial, que é o alimento. E, lógico, o dinheiro vai continuar circulando nos estados, vai continuar circulando nos municípios. Esse recurso vai voltar para novos investimentos em políticas públicas. Então, a narrativa da senadora é totalmente equivocada. Existe uma política de preço internacional no mundo todo, né, dos países desenvolvidos utilizam essa política de preço. O Brasil não poderia ser diferente, porque a Petrobras é nossa, nós não podemos falir a Petrobras. E o outro fator é uma tributação elevadíssima, né? Por exemplo, a gasolina chegar a 40% de imposto é irracional. Lógico que a redução, o enquadramento tributário, que é o PLP 18, colocar os preços dos combustíveis a bens essenciais, é trazer o equilíbrio tributário, é reduzir os preços diretamente na bomba. Deputado Alberto Neto, a pergunta agora é de Ricardo Salles. Alberto, bom dia. Você acha que a população, sobretudo aí no seu estado do Amazonas, mas a população em geral brasileira, está atenta para esses que estão se opondo por questões políticas, sobretudo? Podem até dar uma justificativa orçamentária, mas é questão política. Tanto governadores quanto senadores que estão se opondo à redução do ICMS, dos combustíveis, energia elétrica, etc. Você tem impressão que a sociedade está atenta a quem são esses, e inclusive, principalmente, aqueles que estão tentando a reeleição? Salles, não faz sentido em uma crise, nós estamos numa crise agora da guerra da Rússia com a Ucrânia, que elevar os preços. Não faz sentido numa crise os estados aumentarem a sua arrecadação às custas do suor do nosso povo. Nós precisamos desse equilíbrio. E quando a Jovem Pan traz uma entrevista como essa, que nós mostramos que o governo, o Congresso está querendo reduzir os impostos, e você enxerga que os governadores não querem reduzir imposto, olha que loucura. Como é que nós podemos ser contra a redução tributária, que já é um lugar comum, que o Brasil tem a tributação mais elevada do planeta, que nós vivemos num manicômio tributário, que nós colocamos a gasolina no imposto igual à da bebida alcoólica, ao cigarro? Isso é inaceitável. Então, a Jovem Pan tem um papel fundamental em divulgar a narrativa correta, em que o governo federal, que o governo Bolsonaro, que o Congresso está reduzindo os impostos. E os nossos governadores precisam entender que não vai reduzir a arrecadação, que o dinheiro vai voltar, só que ao invés do combustível, ele vai para o alimento, ele vai para que a população se alimente melhor. E o imposto volta naturalmente para os cofres públicos, para novas políticas. Essa briga, nós estamos agora no momento político. Então, eles querem utilizar a elevação do preço dos combustíveis para atacar o nosso presidente. Só que o nosso presidente tem feito o dever de casa, tem zerado os impostos federais e agora está na hora dos governadores fazerem a sua parte. Deputado Alberto Neto, do PL do Amazonas, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. A Jovem Pan vai acompanhar essa discussão hoje no Congresso Nacional. Boa semana, até a próxima. Até a próxima, é sempre um prazer falar com a Jovem Pan. Obrigada.